Olá pessoal, boa tarde a todos. Aqui é o proprietário do canal Academia do Espírito. Eu estou fazendo essa gravação para comunicar para vocês uma descoberta pessoal que acredito eu que pode ser de grande proveito aí na vida de estudo de vocês, que é a questão da percepção e do modo como lidamos com a percepção. Digamos assim, no que diz respeito à nossa reação e atitude interior em face daquilo que a gente percebe e como isso influencia nossa possibilidade de sucesso ou de fracasso em nossa vida de estudos, né? A primeira coisa que eu tenho a falar para vocês é que, apesar da percepção ser muito importante e ser uma espécie de constante na vida humana, ela em si mesma não é o suficiente para que a gente consiga, digamos assim, compreender de forma racional qualquer coisa que se passe na nossa esfera de percepção imediata. Ela pode ser definida apenas como uma espécie de ponto de partida pelo qual a gente deve começar, ou seja, encetar o nosso processo de articulação interior dos dados daquilo que a gente percebe, em vista da possibilidade de se viabilizar a percepção do sentido daquilo que a gente percebe, né? Isso ficaria bastante mais claro para vocês se eu explicasse os próprios processos que se dão na nossa mente a partir do momento em que a gente está se esforçando para abordar aquilo que a gente percebe, de modo a viabilizar a compreensão do sentido daquilo que a gente toma notícia, né? Que é a filosofia clássica do conceito e as três operações do espírito que nós seres humanos geralmente empreendemos quando estamos nos esforçando para compreender alguma coisa de forma objetiva e racional. Para quem não viu o meu vídeo anterior a respeito do processo de geração do conceito, que eu coloquei naquela playlist pertinente ao Trivium, eu vou dar uma explicação bem breve e sucinta para facilitar o entendimento de vocês e de modo que vocês não precisem recorrer àquele vídeo para compreender o resto do meu discurso nessa gravação. Em primeiro lugar, pessoal, o nosso processo de produção de conceito ele começa a partir da percepção, né? Ou seja, que em latim o pessoal chamava antigamente de percepto, que é essa imagem produzida pelos nossos sentidos exteriores na medida em que eles captam algum dado empírico, sensorial, advindo do nosso exterior e que em seguida eles são armazenados na memória e se tornam, digamos assim, acessíveis mesmo com a ausência física desses objetos. E a segunda, digamos assim, faculdade que possibilita esse acesso imediato às imagens esquemáticas desses objetos guardados em nossa memória é a faculdade equivalente à segunda etapa do processo de geração do conceito, né? Que os gregos chamavam de fantasma, né? Que é de onde vem a palavra fantasia, por assim dizer, que poderia ser compreendido em termos mais modernos como uma espécie de mescla de memória e de imaginação, poderia colocar dessa maneira, né? Que é justamente essas imagens que nós temos guardadas em nossa memória, que nós aprendemos em todas as nossas experiências anteriores, né? E que nos possibilita acessar todo esse conteúdo sem ter que voltar no tempo e por aí vai, né? E a partir do momento que a gente pega essas imagens guardadas em nossa memória e a gente começa a nomeá-las, né? Com base nos conceitos que o nosso idioma geralmente atribui,
perdão, aos designativos que o nosso idioma geralmente atribui a essas coisas, nós estamos efetuando uma operação cognitiva que é chamada em filosofia de abstração do conceito ou reconhecimento de essência, né? Que são praticamente processos aí sinônimos, né, nesse caso, né? E justamente a partir desse processo de abstração do conceito é que o conhecimento de tipo racional está, digamos assim, começando a ser exercitado, né? A partir desse momento, do momento que a gente abstrai esse conceito, e desse conceito a gente abstrai informações pertinentes ao objeto, tal como ele existe na estrutura da realidade, só que através desse conceito a gente está abstraindo o que em filosofia é chamado de juízo. Bem, o que são juízos em filosofia? Juízos são todos os tipos de afirmações e de negações que fazemos em nossa mente de nós para nós mesmos, né? Por exemplo, quando você, ao recordar-se de algum objeto mental, diz para si mesmo que aquele objeto em particular tem formato redondo e não formato quadrado, né? No caso se você estivesse trabalhando com o conceito de uma bola, por exemplo, você está fazendo uma afirmação, uma negação mental. Você está atribuindo alguma coisa para ele e ao mesmo tempo está negando alguma coisa a seu respeito. E é justamente essa afirmação e negação, tomada no sentido mais genérico e universal da palavra, que a filosofia designa como juízo, né? E é justamente com base nessas informações que você abstrai do conceito a respeito do objeto e que com elas você, digamos assim, tenta articular em forma de premissas para tentar fazer ou captar o sentido racional daquela coisa, através de um raciocínio, de um esforço de reflexão, é que você, digamos assim, passou para a terceira etapa do processo de produção de conhecimento de tipo racional, né? Ou seja, quando o conhecimento racional ele começa a ser produzido a partir do momento que você abstrai um conceito, desse conceito você abstrai juízo, e com esse juízo você faz raciocínios ou reflexões, e com base nesses raciocínios e reflexões você viabiliza, né, torna possível uma compreensão um tanto mais objetiva e racional a respeito daquilo que você havia percebido inicialmente. Só dessa explicação que eu dei até agora, vocês já podem perceber que a percepção imediata ajuda, é importante, é um pré-requisito, mas a percepção imediata em si mesma, ela ainda não é entendimento no sentido pleno da palavra. Porque para você entender uma coisa de forma plena, racional e objetiva, você tem que elaborá-la dentro desses três pré-requisitos, né? Você tem que abstrair conceito, tem que abstrair juízos da coisa, né, através do conceito que você gerou, e você tem que articular aquilo de uma forma que possa fazer com que você acabe percebendo o sentido da coisa, né? E isso mostra desde já que a meta da educação, ou do próprio processo de instruir a si próprio, ela não deve ser, digamos assim, estacionar-se na questão da percepção imediata, apesar dela ser muito importante. E sim a busca pelo entendimento daquilo que a gente percebe. Seja coisas que a gente perceba na nossa experiência cotidiana, seja coisa que a gente perceba nas nossas leituras e por aí vai. Isso já mostra desde já que é altamente necessário encontrarmos os caminhos, as abordagens, os procedimentos requeridos para que a gente aumente essa possibilidade de fazer com que nós consigamos, digamos assim, aprender o sentido das coisas e entender as coisas por nossa própria iniciativa, né? Que é uma espécie de pré-requisito para você ser bem-sucedido
no processo em que você mesmo se instrui ou se educa, né? Porque se você não se esforçar para entender aquilo que você está percebendo, no que você lê, no que você apreende na sua experiência cotidiana, nunca ou quase nunca, né, a não ser excepcionalmente, alguém fará isso por vocês. É por isso que é muito importante vocês saberem onde encontrar essas abordagens mais adequadas, para que só então vocês possam desenvolver aos poucos, né, a capacidade pessoal e individual de vocês de perceberem os sentidos, né, desde os mais superficiais até os mais profundos e subentendidos, né, em tudo aquilo que vocês percebem, em tudo aquilo que vocês leem, ao ponto de chegar num determinado instante em que vocês não precisem mais de ninguém para lhes instruir, porque vocês já vão ter a capacidade de buscar a instrução da qual vocês necessitam por sua própria iniciativa. E a disciplina que estudou e desenvolveu e refinou uma infinidade desses procedimentos é a própria lógica, né? Que é um assunto de vital importância para nós brasileiros, porque aqui no Brasil a gente ainda não teve a sorte de receber uma boa iniciação, uma boa formação nessas disciplinas e metodologias que nos viabilizam uma possibilidade maior de sucesso no que tange ao processo de conhecimento racional, né? A própria lógica, a própria filosofia, a própria metodologia científica e etc. E é um tipo de conhecimento que vocês terão que adquirir por conta própria e dominá-la com excelência para que vocês, digamos assim, superem essas limitações características do nosso sistema de ensino que atualmente é bastante defasado, né? E sem esperar que ninguém faça isso por vocês, né? Vocês que vão ter que correr atrás e colocar em prática esses conhecimentos até que vocês os dominem de forma exímia, né? Eu, no máximo, que posso dar sugestões para vocês, tal, tentar ajudar, mas o resto vocês vão ter que fazer por conta própria, né? E um dos fatores que me fizeram perceber a importância da lógica no que diz respeito à autoinstrução é justamente uma característica bastante peculiar da lógica, que é o fato de que ela trabalha com a manipulação, com a elaboração e com a articulação e com a manipulação conceitual de causas e efeitos, né, que a gente percebe pelos sentidos. Porque tudo em nossa experiência prática é constituída basicamente de causas e efeitos, né? Por exemplo, você caminha e você faz barulho, né? Você caminha e você sai de um lugar anterior e chega no posterior, né? Tudo tem um aqui e ali, um ponto de partida, um ponto de chegada, né? Tudo tem um porquê, né? Por exemplo, aconteceu isso e depois aquilo, um antecedente, um consequente, por aí vai. E a lógica ela trabalha justamente com isso e nos dá uma infinidade de elementos úteis para que a gente desenvolva a nossa capacidade de se lidar conceitualmente com essas coisas, né? E outra coisa também muito importante que eu notei através da implementação de todos esses conhecimentos que eu adquiri ao estudar a lógica é que ela acabou aumentando a minha eficiência e capacidade para se abordar problemas e questões da minha vida pessoal e também da minha vida de estudos, óbvio, de uma forma racional e com a margem muitíssimo maior de probabilidade de solucionar esses problemas, né? Que não é à toa que o ser humano inventou a filosofia, a lógica e a ciência e todas essas ferramentas, né, calcadas no emprego eficiente da razão, justamente para que o ser humano elevasse o seu potencial de se atingir um conhecimento correto, solução para problemas, digamos assim, com muito mais segurança e propriedade do que se ele não tivesse tido acesso a esse tipo de instrução, que é uma coisa que aqui no Brasil, infelizmente, nós não tivemos e teremos que procurar por nossa própria conta, né? E isso tudo que eu falei explica a razão pela qual aqui no Brasil a gente testemunha, né, com muita tristeza, uma espécie de festival de fracassos e também de impotência diante da realidade, né?
E isso também nos demonstra por que outras sociedades tiveram mais sucessos, né? Sucesso e tiveram pessoas muitíssimo mais bem-sucedidas do que a nossa. Porque eles receberam e procuraram esse tipo de instrução. E esse tipo de instrução, obviamente, levou o potencial daquela população instruída nesses ensinamentos no tocante à sua capacidade de abordagem racional de problemas e por conseguinte, no aumento, aí, no acréscimo da capacidade dessas pessoas em conseguir resolver esse tipo de problema. E essa foi uma das descobertas mais importantes que eu fiz nesses últimos anos de estudo, e assim que eu percebi o quão importante elas eram, eu senti uma forte necessidade de utilizar essas minhas descobertas pessoais, que são descobertas apenas pessoais, né, que já foram descobertas há muito tempo por grandes intelectuais, cientistas e filósofos, tal, e repassar isso para vocês, para que vocês, digamos assim, tirem proveito desse tipo de conhecimento e possam ir o mais longe possível na vida de estudo de vocês. E eu vou só elencar aqui, antes de concluir o vídeo, as 3 dicas, né, dicas práticas que eu tenho a dar para vocês, para que vocês consigam atingir, digamos assim, esse nível mais elevado no tocante à capacidade de se instruir por iniciativa própria, né? Em primeiro lugar, para resumir tudo, eu recomendaria que vocês estudassem lógica, né? Sobretudo a parte conceitual da lógica, né? Saber, por exemplo, o que é uma necessidade, né? O que é uma contingência, e por aí vai, né? E uma coisa que vocês precisam adquirir o mais rápido possível é conhecimento no que diz respeito às técnicas demonstrativas da lógica, né? Sobretudo o silogismo, né? Porque o silogismo é como se fosse uma espécie de fórmula básica do processo de raciocínio humano, né? Através da qual ele vai organizando os fatos que ele percebe em premissas, né? E vai articulando essas premissas de um modo que viabilize a apreensão do significado daquilo que ele percebeu inicialmente, né? E tudo de forma coesa, ou seja, uma coisa percebida e declarada inicialmente tem a coerência com a segunda que dela você inferiu e com a conclusão e por aí vai, né? E a segunda sugestão que eu tenho a dar para vocês é o seguinte: vocês devem utilizar estruturas demonstrativas tanto de modo a orientar a percepção de vocês, como de modo a articular os dados que vocês percebem e que vocês declaram em seguida em forma de premissa. Como assim? Porque toda técnica demonstrativa ela tem uma espécie de itinerário para o qual você deve olhar no objeto e para o objeto para se abstrair certas informações de modo que elas melhor se encaixem dentro da estrutura prévia das técnicas demonstrativas que vocês escolheram como, digamos assim, meio de abordagem e de articulação dos dados que vocês perceberam anteriormente, né? Por exemplo, igual no caso do silogismo, em geral tem 2 tipos bastante úteis de silogismos, né? Que é um silogismo que começa com um processo de indução e o silogismo que começa com um processo de dedução. Para quem não sabe, o processo de indução é um processo em que você começa com a extração de um juízo de tipo particular, né? Tal como a coisa se deu e se dá na nossa experiência, né? E não de forma geral, né? De forma abrangente, né? E em seguida você extrai desse juízo particular que você formou da coisa que você percebeu uma regra e um juízo de amplitude universal e o encaixa já na segunda premissa do silogismo. E depois, ao cingir essa premissa inicial com a segunda, vocês extraem delas uma conclusão, que é só um exemplo para ilustrar para vocês como é que vocês devem agir na implementação
dessas técnicas demonstrativas no processo de análise das suas percepções. Aí, resumindo a segunda regra, utilizem essas estruturas demonstrativas como meio para orientar tanto o processo de percepção, no sentido de aspectos do objeto para os quais vocês devem prestar atenção, no sentido de se poder abstrair do conceito da coisa as informações necessárias, né, para que você as insira em seguida dentro da estrutura argumentativa, e em seguida vocês articulam todos esses dados que vocês abstraíram no conceito da coisa dentro dessa estrutura argumentativa. E a terceira e última dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: vocês devem começar a utilizar e implementar essas técnicas, pelo menos inicialmente, com coisas mais simples, né, coisas que vocês já tenham conhecimento intuitivo, né, coisas do passado de vocês, coisas que estejam acontecendo no cotidiano, né, e tentar, por exemplo, montar silogismos a respeito de coisas simples do dia a dia que vocês percebem, né. Eu, por exemplo, costumo fazer isso com coisas que tá acontecendo na minha frente no dia a dia, e até mesmo com fotos, né, com imagens, né, na qual eu percebo as coisas e em seguida tento, digamos assim, formar 3 juízos a respeito daquilo que eu percebo, de modo a expressá-las e encaixá-las dentro de um silogismo, né. E espero que vocês tenham gostado dessa explicação, espero que tenha sido bastante útil para vocês, espero que vocês extraiam bastante proveito disso aí, coloquem em prática. Até vou pedir para vocês que, assim que começarem a colocar em prática esses conselhos, né, caso perceba alguma coisa, digamos assim, de útil e quiser acrescentar, para vocês comentarem aqui logo abaixo do vídeo. E também para que vocês me avisem se deu certo ou se não estão conseguindo, tal, que vocês procurem minha ajuda, que eu vou tentar ajudar vocês o máximo possível, tá? Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham adorado aí o vídeo. Quem gostou aí, não esquece de deixar um curtir, e até o próximo.